Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula aqui está sendo destinada para os alunos dos blocos A1 e A2 do SEJA, certo? Do professor Alfredo Simonetti, o famoso supletivo. Essa aula aqui é número 4 e está sendo divulgada no dia 24 de agosto de 2020, certo? Galera, nas últimas aulas nós estamos acompanhando aí uma evolução, né, dos conteúdos. Os conteúdos vêm sendo acumulados com o passar das aulas. Na primeira aula nós vimos os pronomes pessoais, né? Nós vimos, na verdade, expressões de greetings, expressões de cumprimentos, e nós vimos nas aulas seguintes os pronomes pessoais, do caso reto. Vocês acompanharam, e na aula passada nós fizemos umas frases mais completas com o verbo to be no presente simples na forma afirmativa. Em alguns devolutivos dos exercícios eu percebi que muitas pessoas não compreenderam muito bem o exercício, que era utilizar somente o verbo to be, que é o verbo ser ou estar na língua inglesa, e muitas pessoas utilizaram outros verbos. Eu confesso que não entendi muito bem essa confusão, mas enfim, vivendo e aprendendo, é natural que os equívocos e os deslizes aconteçam, né? Muitas pessoas utilizaram o verbo curtir, gostar, falar, utilizaram outros verbos que não eram o verbo to be, que é o verbo ser ou estar na língua portuguesa. E nessa aula aqui de hoje nós iremos mais uma vez fazer a mesma coisa que fizemos na aula anterior, na aula 3, certo? Nós iremos fazer uma revisão, portanto, do conteúdo que nós estamos acumulando até aqui, certo? Não será um conteúdo novo, então será uma revisão para a gente deixar tudo bem mastigadinho, bem de modo que não todos, mas quase todos compreendam de uma maneira bem produtiva esse tópico aí que nós estamos estudando, tá bom? Acompanhem aí na videoaula. Valeu! Então, galerinha, dando sequência aqui à nossa revisão, certo? De tudo aquilo que a gente estudou até agora sobre os pronomes pessoais, sobre os subject pronouns, sobre o verbo to be, que é o verbo ser ou estar da língua inglesa, que tem como conjugações no presente simples esses três aqui, essa galerinha, e na forma afirmativa, como nós estamos estudando. Inclusive, essa aqui é a cartilha que nós utilizamos nas últimas aulas, certo? Então vejamos uma coisa aqui. Nos exercícios, como eu falei, eu identifiquei que muitos de vocês utilizaram outro verbo que não era o verbo to be. Então, é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. O verbo to be, como eu falei, significa o verbo ser ou estar. E, inclusive, essas aqui são as conjugações possíveis dentro desse verbo to be, certo? E o exercício era vocês procurarem formularem frases em português que contivessem essas traduções aqui, essas conjugações possíveis, completar, né? Fazer uma frase completa e colocar no Google Tradutor para traduzir. Ele traduz automático, às vezes você tem que fazer uma modificaçãozinha aqui e acolá, mas coisa muito pouca. E só que o que complicou foi que vocês utilizaram outros verbos, é isso que eu não entendi. Vocês utilizaram o verbo to like, que é o verbo gostar, o verbo to love, que é o verbo amar, o verbo to have, que é o verbo ter, o verbo to eat, que é o verbo comer. Então, assim, a gente está estudando apenas um verbo, que é o verbo to be. Não estamos estudando nenhum outro verbo a não ser esse, certo? E, inclusive, teve gente que colocou em outro tempo verbal, que não presente simples, né? Lembrando que o presente simples são ações que estão englobadas nessas traduções aqui dos verbos, que são o verbo to be, em português, que acontecem no presente, ou seja, que acontecem com um certo hábito, uma certa frequência, e que, deixa eu ver aqui, isso é um costume, né? Por isso que é tratado como o tempo verbal do presente. Acontece hoje, ou acontece com uma certa frequência, de modo que seja um hábito, certo? Que nós vemos isso muito claramente nas traduções aqui, né? I am, por exemplo, que significa eu sou, ou eu estou. E aí eu posso pensar lá no exercício a seguinte frase, deixa eu me ver aqui, eu sou um homem
Eu sou um homem... Deixa me ver aqui. Eu sou um homem baixo, né? De baixa estatura. Como que ficaria no Google Tradutor se eu colocasse essa frase aí, né? Eu sou um homem baixo. Vou até escrever aqui para vocês. Imagine que eu estou digitando lá no Google Tradutor. Eu sou um homem baixo. De baixa estatura, né? Vamos supor que eu coloquei lá. Eu digitei em português, automaticamente ele vai traduzir para inglês. Aí o que é que provavelmente vai ter na tradução lá? Vocês podem inclusive até testar essa frase lá. O que é que vai ter lá? Aí eu, inclusive, eu nem preciso traduzir essa primeira parte, né? Porque o professor já ensinou. Essa sequência aqui eu pensei em português, porque eu falo português, mas eu vou começar a aprender o que significa essa segunda parte aqui, esse complemento da frase, lá no Google Tradutor, certo? Mas aqui eu já sei, ó. Eu significa I. Como é que eu digo sou em inglês, né? Que é para a primeira pessoa do singular. Am. Isso aí eu já sei de 2 aulas passadas. Aí muito provavelmente lá no Google Tradutor ele vai traduzir isso aqui, ó, como um artigo, né? E aqui ele vai inverter, porque o adjetivo em inglês vem antes. I am, até errei aqui, ó. I am, eu ia colocar eu sou um homem bom. I am a short man. Certo? Professor, se eu não quiser usar o eu sou, mas se eu quiser usar eu estou, eu posso? Claro. Vamos supor que eu pensei aqui na frase para traduzir lá no Google Tradutor. Eu estou bem. Eu estou bem. Que inclusive nós estudamos lá na primeira aula, né? Eu já sei como é eu em inglês, mas ele vai traduzir lá no Google Tradutor. Já sei como é estou. E bem, se eu não lembrar, não tem problema. Lá no Google Tradutor vai ter. E eu vou aprender melhor ainda. Eu estou bem em inglês significa I am fine. Vamos supor aqui que eu queira traduzir uma frase com nós, né? Vamos supor. Aí eu vou colocar aqui lá no Google Tradutor nós. Quais seriam as conjugações possíveis dos verbos ser ou estar, que são o verbo to be em inglês, para nós? Somos ou estamos? Deixa eu pensar aqui. Nós somos. Vou querer traduzir uma frase com a conjugação somos. Nós somos ótimos amigos. Vou procurar para traduzir lá no Google Tradutor. Digito, nós somos ótimos amigos. E muito provavelmente ele vai traduzir assim, ó. We. Qual seria o verbo to be para a primeira pessoa do plural? Are, não é? We are. E provavelmente ele vai traduzir mais ou menos assim, ó. We are great friends. Então, galera, só para ilustrar isso, certinho? Eu acho que talvez tenha ficado um pouquinho mais claro agora, né? Para vocês aí. Vocês vão pegar essa estrutura aqui, que vai estar lá no Google Tradutor, quando vocês colocarem a estrutura em português, no primeiro momento, né? E as conjugações que vocês vão utilizar nas frases são essas aqui, em português, certinho? Vamos supor que eu disse, ele é muito bonito, né? Eu vou digitar, ele é muito bonito. Então, muito provavelmente, a primeira parte vai ser essa daqui, ó. He is very handsome. Ou então, he is very beautiful. Não sei como é que o Google Tradutor vai traduzir. É uma surpresa lá, vai estar. Porque há essas duas possibilidades, né? Então, é isso. É basicamente isso, galera. Vocês vão ter que refazer esse exercício. Quem fez e quem acertou, melhor ainda, né? Vai ter uma nova oportunidade de reforçar, de aprender mais ainda e de fixar melhor ainda o conteúdo. Quem não acertou nos últimos exercícios, no último exercício da semana passada, vai ter um novo momento para tentar aprender de uma maneira mais significativa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,
falem comigo lá no grupo, tá certo? Valeu!